Trabalho de conclusão de curso. Licenciatura em Letras 2025. Sala 007, Grupo 003. Membros do grupo: Cecília, Cristina, Gislene, Jéssica, Karen e Ricardo. Orientadora: Débora Laís Martins de Oliveira. Tema: o papel das HQs na educação antirracista no ensino fundamental, anos finais. Uma análise da história em quadrinhos, Jeremias Pelle. Nesta ocasião, abordaremos um tema de extrema relevância social e educacional: o papel das histórias em quadrinhos na promoção de uma educação antirracista no ensino fundamental anos finais. Nosso ponto de partida foi a análise da obra Jeremias Pelé, escrita por Rafael Calça e ilustrada por Jefferson Costa. Essa narrativa gráfica integra o projeto Gráfico MSP, que visa atualizar personagens clássicos da Turma da Mônica, oferecendo novas perspectivas e ampliando a representatividade das histórias de quadrinhos brasileiras. Jeremias, que por muito tempo teve uma participação discreta nas HQs, é agora o protagonista de uma narrativa sensível e potente que aborda diretamente questões como racismo, identidade racial e autoestima. A escolha dessa obra não foi aleatória. Compreendemos que o espaço escolar precisa cada vez mais ter um ambiente de reflexão crítica e de valorização da diversidade. Por meio da linguagem acessível e visualmente atrativa dos quadrinhos, Jeremias Pelé nos permite apresentar uma trajetória de um jovem negro que enfrenta episódios de discriminação racial e, ao longo da narrativa, aprende a reconhecer e afirmar sua identidade com orgulho e dignidade. Essa jornada é marcada pela importância do apoio familiar, escolar e pelo fortalecimento de sua consciência racial. O uso de HQs em sala de aula, especialmente aquelas que tratam de temas sociais relevantes como o racismo, tem se mostrado uma poderosa ferramenta pedagógica. Elas possibilitam aos professores abordar conteúdos que muitas vezes são considerados complexos de maneira mais próxima da realidade dos alunos, promovendo um diálogo mais efetivo sobre questões de identidade, preconceito e representatividade. Olá, eu me chamo Karen. E agora, vale a pena entender quais são os objetivos deste trabalho? Porque é a partir deles que toda pesquisa faz sentido. O objetivo geral é simples, mas extremamente relevante. Analisar como as histórias em quadrinhos, especialmente a HQ Jeremias Pelle, podem ser utilizadas como ferramenta didática na construção de uma educação antirracista no ensino fundamental dos anos finais. Em outras palavras, entender como essa obra contribui para que a escola se torne um espaço que valoriza a diversidade, combate o racismo e fortalece a identidade dos alunos, especialmente os alunos negros. Para chegar nesse objetivo maior, o trabalho foi dividido em objetivos específicos, que ajudam a organizar os caminhos da pesquisa. O primeiro é olhar para as histórias em quadrinhos como um gênero discursivo. Isso significa entender como elas são construídas com texto, imagem e se combinam para gerar sentido, para contar uma história, para passar uma mensagem. O segundo objetivo é analisar mais de perto a HQ Jeremias Pelle. Ou seja, a ideia aqui é perceber que os recursos linguísticos, os diálogos, as expressões, as cores e os elementos visuais ajudam a representar a identidade negra e também a fazer uma crítica clara e direta ao racismo. O terceiro tem tudo a ver com a legislação. É fazer uma conexão entre os temas que aparecem na HQ e o que está previsto na Lei 10.639, de 2003. Aquela que torna obrigatória o ensino da história e cultura afro-brasileira nas escolas. Então, não é sobre trabalhar o quadrinho, mas sobre entender que é isso, uma parte fundamental na formação crítica dos alunos. O quarto objetivo vai além da crítica teórica. Aqui, a proposta é refletir sobre como esse quadrinho pode ser
de fato, usado na prática, dentro da sala de aula, como uma ferramenta ao combate ao racismo e na promoção de uma educação mais justa e inclusiva. E para fechar, o quinto objetivo é bem prático. Ele propõe estratégicas didáticas, ou seja, pensar em atividades, discussões dinâmicas que ajudem os professores a usar HQ, como Jeremias Pele, de uma maneira consciente, responsável e alinhada com uma perspectiva antirracista. Eu sou a Jéssica e vou explanar sobre a revisão bibliográfica, que teve foco nas relações entre o racismo estrutural, a educação antirracista e o uso das histórias em quadrinhos como ferramenta pedagógica. Primeiramente, vimos que o racismo no Brasil não se resume a ações individuais, mas ele está enraizado nas estruturas sociais, políticas e econômicas, afetando a população negra em diversas áreas. Essa estrutura também mantém desigualdades históricas e afeta diretamente o acesso à educação e a sua qualidade. Na educação, isso se reflete na exclusão cultural, na baixa expectativa sobre os estudantes negros e na ausência de representatividade nos currículos. Autores como Anilma Lino Gomes e Kabengele Monanga apontam que a escola ainda marginaliza as culturas afro-brasileiras, dificultando a construção da autoestima e da identidade desses estudantes. A escola precisa reconhecer essas desigualdades e atuar como espaço de transformação e justiça social. Depois, vimos que a educação antirracista é uma proposta político-pedagógica essencial, porque ela reconhece o racismo como estrutural e busca valorizar as identidades negras, como as histórias, as culturas e os saberes africanos e afro-brasileiros, além de combater estereótipos e promover currículos inclusivos. Mas não basta apenas reconhecer o racismo, é preciso combatê-lo ativamente em todas as esferas da vida, conforme destaca Lucimar Rosa Dias. Essa abordagem exige uma mudança profunda na forma como as identidades negras são vistas e valorizadas na escola. Porém, apesar da Lei 10.639 de 2003, que torna obrigatório o ensino da história e da cultura afro-brasileira, a prática ainda enfrenta barreiras, como a falta de informação docente e materiais adequados. Portanto, o uso de materiais como a história em quadrinhos de Jeremias Pele mostra que é possível sim romper as narrativas excludentes e construir práticas políticas pedagógicas mais inclusivas. Por fim, vimos como as histórias em quadrinhos podem ser utilizadas como ferramentas pedagógicas, uma vez que elas ajudam a discutir o racismo de uma forma acessível e crítica. Inserir literatura e cultura afro-brasileira nos anos finais do ensino fundamental é um passo fundamental para uma escola mais plural. Autores como Maria Firmina dos Reis e Carolina Marina de Jesus, além de histórias em quadrinhos como esta que estamos citando, Jeremias Pele, ajudam a combater o silenciamento das vozes negras. Essa história em quadrinho, por exemplo, possibilita trabalhar temas como racismo, identidade e empoderamento de forma acessível e envolvente. No entanto, o uso eficaz dessas HQs exige um preparo docente, uma valorização da linguagem visual e a superação do preconceito contra esse gênero nas escolas. É necessário superar essas barreiras e compreender que as histórias em quadrinhos são uma ferramenta multimodais que estimulam a leitura crítica, a criatividade e a interdisciplinaridade. Concluindo, combater o racismo estrutural passa por uma educação antirracista comprometida com a valorização da diversidade e com a formação de uma sociedade mais justa. O uso consciente e crítico de materiais como histórias em quadrinhos, e esta especificamente de Jeremias Pele, pode ser um caminho eficaz nesta transformação. Olá, meu nome é Gislene e hoje eu vou apresentar a metodologia da nossa pesquisa. A nossa metodologia foi baseada no tipo de pesquisa qualitativa, com uma análise textual quanto visual. Essas duas formas de análise se complementam para construir uma narrativa potente e significativa em torno da história em quadrinhos de Jeremias Pele. O nosso foco principal é a construção de sentidos. A obra será analisada considerando a maneira como ela constrói significados sobre o racismo, a identidade negra e também sobre as formas de resistência presentes na narrativa. Além disso, a proposta permite uma abordagem interdisciplinar envolvendo as disciplinas de língua portuguesa, história, artes e sociologia. Com isso, conseguimos promover um ensino mais abrangente, crítico e verdadeiramente interligados, como afirma a pesquisadora Nilma Lino Gomes.
A escola deve ser um espaço de afirmação de identidades, e isso só acontece quando valorizamos as experiências dos sujeitos historicamente marginalizados. É exatamente isso que buscamos com essa proposta, fazer da sala de aula um lugar de reflexão, empatia e transformação social, a partir da leitura e análise de uma história em quadrinhos, que fala diretamente sobre representatividade e identidade. E para isso, sugerimos algumas estratégias didáticas que podem ser aplicadas pelos professores, como, por exemplo, rodas de conversa, debates temáticos com os alunos, produção de textos autorais, onde os estudantes possam expressar suas próprias vivências e percepções. E também a análise crítica de outras HQs que trate de temas sociais, culturais e identitários. Essas atividades têm o potencial de desenvolver o pensamento crítico dos alunos e ampliar seus horizontes, e fortalecer a construção de uma educação mais inclusiva e transformadora. Olá, eu sou a Cristina e eu vou apresentar a parte de resultados do nosso TCC. A análise da HQ de Jeremias, que foi escrita pelo Rafael Calça e ilustrada pelo Jefferson Costa, revela o potencial desse tipo de literatura como ferramenta pedagógica no enfrentamento do racismo e na valorização da identidade negra dentro do ambiente escolar. A obra narra a trajetória do Jeremias, que é um menino negro que vivencia situações de racismo, iniciando um autoconhecimento e uma ressignificação da sua identidade. É uma narrativa muito potente, muito sensível e que é muito conectada aos nossos estudantes. Ao ser incorporada dentro do contexto pedagógico, essa HQ contribui para a criação de escuta, de um debate crítico. Ela promove o respeito às vivências dos alunos e a valorização das suas origens. Jeremias representa inúmeros alunos que, em sua trajetória, eles enfrentam preconceito, exclusão, silenciamento. Com essa linguagem acessível, mais impactante da obra, ela promove uma reflexão muito crítica da nossa sociedade. A HQ ela é marcada por diálogos muito intensos, que abordam sentimentos como dor, coragem, revolta, superação, o que favorece essa conexão com os nossos alunos e essa leitura crítica, utilizando também os elementos visuais, fortalecendo essa leitura multimodal essencial para a mensagem completa. Essas características, elas dialogam com os estudos da Nilma Lino Gomes, que defende o papel da escola como um espaço de afirmação das identidades negras e o combate à discriminação. Segundo ela, trabalhar com os materiais que representam positivamente sujeitos negros promove a autoestima, o pertencimento e a cidadania. Já a Jamila Ribeiro, ela destaca como o racismo estrutural se perpetua também na ausência das representações negras nos materiais didáticos e como a presença de personagens de autores negros contribui para romper esse ciclo de exclusão. Jeremias é apontado como uma obra que une uma crítica social e uma representatividade de maneira eficaz. A aplicação prática desse HQ dentro das escolas reforça a sua eficácia. Em uma escola de Belo Horizonte, os professores relataram mudanças significativas na postura e no discurso dos alunos. Já em São Paulo, ela aumentou o engajamento e os alunos encontraram em Jeremias uma figura muito próxima. A pesquisa também concluiu que esse HQ é um recurso poderoso pedagógico e que ele está em consonância com a nossa Lei de Educação Antirracista e Inclusiva, que é a Lei 10.639 de 2023, que torna obrigatório o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira. Essa interdisciplinaridade da proposta amplia sua eficácia e permite os alunos compreender o racismo como um fenômeno histórico-social a ser combatido com sensibilidade, conhecimento e também com ação coletiva.
Assim, a HQ destaca como ferramenta transformadora da nossa sociedade, fazendo uma escola mais justa, democrática e também empática. Meu nome é Ricardo Teruel, membro do grupo também, e para finalizar, gostaríamos de repensar a importância do papel da escola no enfrentamento ao racismo estrutural. A educação antirracista, ela não deve ser tratada como uma simples exigência legal ou como somente algo que se cumpre dentro do currículo escolar. Ela precisa ser algo verdadeiro, constante, presente no currículo escolar, mas nas atitudes, nos materiais didáticos, nas falas dos envolvidos, nas trocas, nas experiências e principalmente no olhar do educador. A nossa pesquisa partiu da análise da HQ Jeremias Pele, de Rafael Calça e Jefferson Costa, e mostrou como as histórias em quadrinhos elas podem ser instrumentos poderosos de transformação. Jeremias é o protagonista da história e a HQ nos apresenta um menino negro, Jeremias, que ao vivenciar situações de racismo passa por um processo profundo de autoconhecimento e resistência. Jeremias representa tantas crianças brasileiras que sofrem racismo já nos inícios dos anos escolares. Nos primeiros anos da vida escolar, seja de forma explícita ou silenciosa. E a escola não pode, de maneira nenhuma, ignorar isso. A escola precisa ser um espaço de acolhimento, de reconstrução da identidade negra. E é nesse contexto que a Lei 10.639, sancionada em 2003, se torna importantíssima. A lei, ela obriga, dentro do ensino, o ensino da cultura afro-brasileira, da história e da cultura também, dentro do ensino básico. Ela surgiu como uma resposta à exclusão histórica que a população negra teve dentro do currículo escolar brasileiro. Mas mesmo após 20 anos da sua criação, ainda encontramos resistência para que essa lei possa ser realmente implementada. Falta preparo, falta material, falta muitas vezes vontade política. E o que propomos nesse trabalho é que obras como a analisada, HQ Jeremias Pele, seja colocada como ponte entre a lei e a vivência dos alunos, visto que uma HQ tem uma linguagem acessível, emocional e crítica, e isso acaba fazendo com que todos os envolvidos tenham um envolvimento melhor. E além disso, ao dar o protagonismo ao jovem negro, a HQ ela ajuda a fortalecer a autoestima dos estudantes negros. Eles se veem, se reconhecem nessa história e, ao mesmo tempo, mostra também como outros alunos não negros, eles são chamados a se posicionar junto com a luta antirracista. Muitos autores foram colocados dentro do nosso trabalho, como Jamila Ribeiro, Nilma Lemos, Neuza Santos, e todos eles reforçam que a educação ela é uma ferramenta importante de reconstrução social. E para a gente fechar, gostaríamos de trazer palavras da Angela Davis, que resume muito sobre o nosso trabalho, sobre a ideia que trouxemos nesse trabalho. Não basta ser não racista, é preciso ser antirracista. Não basta você não ser racista, é preciso ser antirracista. E a escola, ela tem esse poder de mudar. Para isso, precisamos estar comprometidos, todos os envolvidos precisam estar comprometidos nessa luta, com respeito, com escuta e valorização das vozes negras. Assim, finalizamos esse trabalho e esperamos que esse mesmo trabalho ele possa contribuir para essa realidade, para que professores, escolas e estudantes façam parte dessa transformação, com coragem e transformação social. E muita responsabilidade histórica diante de tudo que a gente viu como sociedade brasileira. Conclusão. A análise desenvolvida evidencia que a utilização de HQs, como Jeremias Pele, constitui uma estratégia pedagógica significativa no enfrentamento do racismo e na promoção de uma educação antirracista. Compreender a escola como espaço de construção de identidades, de resistência e de valorização da diversidade é essencial para transformar práticas educativas. Assim, reafirma-se que educar, sob a perspectiva, é um compromisso ético e social, capaz de contribuir para a formação de sujeitos críticos, conscientes e engajados na construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Agradecimentos. Agradecemos primeiro a Deus por nos conceder força e sabedoria ao longo desta caminhada, a nossa orientadora Débora Laís por sua dedicação e orientação, à Univesp por oferecer uma educação pública e de qualidade. Agradecemos também aos educadores antirracistas e todas as pessoas negras cuja resistência e luta inspiram este trabalho e fortalecem a construção de uma sociedade mais justa. Obrigada.